Então, hoje a gente vai ler aqui o texto da Hannah Arendt, A Crise na Educação, que é um capítulo do livro Entre o Passado e o Futuro. A crise geral que acometeu o mundo moderno em toda parte e em quase toda esfera da vida se manifesta diversamente em cada país, envolvendo áreas e assumindo formas diversas. Na América, um de seus aspectos mais característicos e sugestivos é a crise periódica na educação, que se tornou, no transcurso da última década pelo menos, um problema político de primeira grandeza, aparecendo quase diariamente no noticiário jornalístico. Certamente não é preciso grande imaginação para detectar os perigos de um declínio sempre crescente nos padrões elementares na totalidade do sistema escolar, e a seriedade do problema tem sido sublinhada apropriadamente pelos inúmeros esforços baldados das autoridades educacionais para deter a maré. Apesar disso, se compararmos essa crise na educação com as experiências políticas de outros países no século XX, com a agitação revolucionária que se sucedeu à Primeira Guerra Mundial, com os campos de concentração e de extermínio, ou mesmo com o profundo mal-estar que, não obstante as aparências contrárias de propriedade, se espalhou por toda a Europa a partir do término da Segunda Guerra Mundial, é um tanto difícil dar a uma crise na educação a seriedade devida. É de fato tentador considerá-la como um fenômeno local e sem conexão com as questões principais do século, pelo qual se deveriam responsabilizar determinadas peculiaridades da vida nos Estados Unidos que não encontrariam provavelmente contrapartida nas demais partes do mundo. Se isso fosse verdadeiro, contudo, a crise em nosso sistema escolar não se teria tornado um problema político e as autoridades educacionais não teriam sido incapazes de lidar com ela a tempo. Certamente, há aqui mais que a enigmática questão de saber por que Joãozinho não sabe ler. Além disso, há sempre a tentação de crer que estamos tratando de problemas específicos confinados a fronteiras históricas e nacionais, importantes somente para os imediatamente afetados. É justamente essa crença que se tem demonstrado invariavelmente falsa em nossa época. Pode-se admitir, como uma regra geral, neste século, que qualquer coisa que seja possível em um país pode, em um futuro previsível, ser igualmente possível em praticamente qualquer outro país. À parte essas razões gerais que fariam parecer aconselhável ao leigo dar atenção a distúrbios em áreas acerca das quais, em sentido especializado, ele pode nada saber, e esse é, evidentemente, o meu caso ao tratar de uma crise na educação, posto que não sou educadora profissional, há outra razão ainda mais convincente para que ele se preocupe com uma situação problemática na qual ele não está imediatamente envolvido. É a oportunidade proporcionada pelo fato da crise, que dilacera fachadas e oblitera preconceitos, de explorar e investigar a essência da questão em tudo aquilo que foi posto a nu. E a essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo. O desaparecimento de preconceitos significa simplesmente que perdemos as respostas em que nos apoiávamos de ordinário, sem querer perceber que originariamente elas constituíam respostas a questões. Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas novas ou velhas, mas de qualquer modo, julgamentos diretos. Uma crise só se torna um desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguça a crise,
como nos priva da experiência da realidade e da oportunidade por ela proporcionada à reflexão. Por mais claramente que um problema geral possa se apresentar em uma crise, ainda assim é impossível chegar a isolar completamente o elemento universal das circunstâncias específicas em que ele aparece. Embora a crise na educação possa afetar todo mundo, é significativo o fato de encontrarmos sua forma mais extrema na América. E a razão é que, talvez, apenas na América, uma crise na educação poderia se tornar realmente um fator na política. Na América, indiscutivelmente, a educação desempenha um papel diferente e incomparavelmente mais importante politicamente do que em outros países. Tecnicamente, é claro, a explicação reside no fato de que a América sempre foi uma terra de imigrantes. Como é óbvio, a fusão extremamente difícil dos grupos étnicos mais diversos, nunca completamente lograda, mas superando continuamente as expectativas, só pode ser cumprida mediante a instrução, educação e americanização dos filhos de imigrantes. Como para a maior parte dessas crianças o inglês não é a língua natal, mas tem que ser aprendida na escola, esta, obviamente, deve assumir funções que, em uma nação-estado, seriam desempenhadas normalmente no lar. Contudo, o mais decisivo para nossas considerações é o papel que a migração contínua desempenha na consciência política e na estrutura psíquica do país. A América não é simplesmente um país colonial carecendo de imigrantes para povoar a terra, embora independa deles em sua estrutura política. Para a América, o fator determinante sempre foi o lema impresso em toda nota de dólar: Novus Ordo Seclorum, uma nova ordem do mundo. Os imigrantes, os recém-chegados, são para o país uma garantia de que isto representa a nova ordem. O significado dessa nova ordem, dessa fundação de um novo mundo contra o antigo, foi e é a eliminação da pobreza e da opressão. Mas, ao mesmo tempo, sua grandeza consiste no fato de que, desde o início, essa nova ordem não se desligou do mundo exterior, como costumava suceder a Lures na fundação de utopias, para confrontar-se com o modelo perfeito, e tampouco foi seu propósito impor pretensões imperiais ou ser pregada como um evangelho a outros. Em vez disso, sua relação com o mundo exterior caracterizou-se desde o início pelo fato de esta república, que planejava abolir a pobreza e a escravidão, ter dado boas-vindas a todos os pobres e escravizados do mundo. Nas palavras pronunciadas por John Adams em 1765, isto é, antes da Declaração da Independência, abre aspas, sempre considerei a colonização da América como a abertura de um grandioso desígnio da providência para a iluminação e emancipação da parte escravizada do gênero humano sobre toda a terra. Fecha aspas. Esse foi o intento ou lei básica em conformidade com qual a América começou sua existência histórica e política. O entusiasmo extraordinário pelo que é novo, exibido em quase todos os aspectos da vida diária americana, e a concomitante confiança em uma perfectibilidade ilimitada, observada por Tocqueville como o credo do homem sem instrução comum, e que, como tal, precede de quase 100 anos o desenvolvimento em outros países do Ocidente. Presumivelmente, resultariam de qualquer maneira em uma atenção maior e em maior importância dadas aos recém-chegados por nascimento, isto é, as crianças, as quais, ao terem ultrapassado a infância e estarem prontas para ingressar na comunidade dos adultos como pessoas jovens, eram o que os gregos chamavam simplesmente
oi neoi, os novos. Há o fato adicional, contudo, e que se tornou decisivo para o significado da educação, de que esse patos do novo, embora consideravelmente anterior ao século XVIII, somente se desenvolveu conceitual e politicamente naquele século. Derivou-se dessa fonte, a princípio, um ideal educacional impregnado de Rousseau e, de fato, diretamente influenciado por Rousseau, no qual a educação tornou-se um instrumento da política, e a própria atividade política foi concebida como uma forma de educação. O papel desempenhado pela educação em todas as utopias políticas, a partir dos tempos antigos, mostra o quanto parece natural iniciar um novo mundo com aqueles que são, por nascimento e por natureza, novos. No que toca à política, isso implica, obviamente, um grande equívoco. Ao invés de juntar-se aos seus iguais, assumindo o esforço de persuasão e correndo o risco do fracasso, há a intervenção ditatorial, baseada na absoluta superioridade do adulto e a tentativa de produzir o novo como um fait accompli, isso é, como se o novo já existisse. Por esse motivo, na Europa, a crença de que se deve começar das crianças se se quer produzir novas condições permaneceu sendo principalmente o monopólio dos movimentos revolucionários de feitio tirânico, que, ao chegarem ao poder, subtraem as crianças a seus pais e simplesmente as doutrinam. A educação não pode desempenhar papel nenhum na política, pois na política lidamos com aqueles que já estão educados. Quem quer que queira educar adultos, na realidade, pretende agir como guardião e impedi-los de atividade política. Como não se pode educar adultos, a palavra educação soa mal em política. O que há é um simulacro de educação, enquanto o objetivo real é a coerção sem o uso da força. Quem desejar seriamente criar uma nova ordem política mediante a educação, isto é, nem através de força e coação, nem através da persuasão, se verá obrigado à pavorosa conclusão platônica: o banimento de todas as pessoas mais velhas do Estado a ser fundado. Mas mesmo as crianças que se quer educar para que sejam cidadãos de um amanhã utópico é negado, de fato, seu próprio papel futuro no organismo político, pois, do ponto de vista dos mais novos, o que quer que o mundo adulto possa propor de novo é necessariamente mais velho do que eles mesmos. Pertence à própria natureza da condição humana o fato de que cada geração se transforma em um mundo antigo, de tal modo que preparar uma nova geração para um mundo novo só pode significar o desejo de arrancar das mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade passe ao novo. Tudo isso, de modo algum, ocorre na América. E é exatamente esse fato que torna tão difícil julgar aqui corretamente esses problemas. O papel político que a educação efetivamente representa em uma terra de imigrantes, o fato de que as escolas não apenas servem para americanizar as crianças, mas afetam também a seus pais, e de que aqui as pessoas são de fato ajudadas a se desfazerem de um mundo antigo e a entrar em um novo mundo, tudo isso encoraja a ilusão de que o mundo novo está sendo construído mediante a educação das crianças. É claro que a verdadeira situação absolutamente não é esta. O mundo no qual são introduzidas as crianças, mesmo na América, é um mundo velho, isto é, um mundo pré-existente, construído pelos vivos e pelos mortos, e só é novo para os que acabaram de penetrar nele pela imigração. Aqui, porém, a ilusão é mais forte do que a realidade,
pois brota diretamente de uma experiência americana básica, qual seja a de que é possível fundar uma nova ordem, e pia mais, fundá-la com plena consciência de um contínuo histórico, pois a frase novo mundo retira seu significado de velho mundo, que, embora admirável por outros motivos, foi rejeitado por não poder encontrar nenhuma solução para a pobreza e para a opressão. Com respeito à própria educação, a ilusão emerge do patos do novo produziu suas consequências mais sérias apenas em nosso próprio século. Antes de mais nada, possibilitou aquele complexo de modernas teorias educacionais originárias da Europa Central e que consistem de uma impressionante miscelânea de bom senso e absurdo levar a cabo, sob a divisa da educação progressista, uma radical revolução em todo o sistema educacional. Aquilo que na Europa permanecia sendo um experimento, testado aqui e ali em determinadas escolas e instituições educacionais isoladas, e estendendo depois gradualmente sua influência a alguns bairros, na América, há cerca de 25 anos atrás, derrubou completamente, como que de um dia para outro, todas as tradições e métodos estabelecidos de ensino e de aprendizagem. Não entrarei em detalhes e deixo de fora as escolas particulares e, sobretudo, o sistema escolar paroquial católico romano. O fato importante é que, por causa de determinadas teorias, boas ou más, todas as regras do juízo humano normal foram postas de parte. Um procedimento como este possui sempre grande e perniciosa importância, sobretudo em um país que confia em tão larga escala no bom senso em sua vida política. Sempre que, em questões políticas, o são juízo humano fracassa ou renuncia à tentativa de fornecer respostas, nos deparamos com uma crise, pois essa espécie de juízo é, na realidade, aquele senso comum em virtude do qual nós e nossos cinco sentidos individuais estão adaptados a um único mundo comum a todos nós e com a ajuda do qual nele nos movemos. O desaparecimento do senso comum nos dias atuais é o sinal mais seguro da crise atual. Em toda crise, é destruída uma parte do mundo, alguma coisa comum a todos nós. A falência do bom senso aponta, como uma vara mágica, o lugar em que ocorreu esse desmoronamento. Em todo caso, a resposta à questão por que Joãozinho não sabe ler? Ou a questão mais geral, por que os níveis escolares da escola americana média acham-se tão atrasados em relação aos padrões médios na totalidade dos países da Europa? Não é, infelizmente, simplesmente o fato de ser este um país jovem que não alcançou ainda os padrões do velho mundo, mas, ao contrário, o fato de ser este país, nesse campo particular, o mais avançado e moderno do mundo. E isso é verdadeiro em um dúplice sentido. Em parte alguma, os problemas educacionais de uma sociedade de massas se tornaram tão agudos, e em nenhum outro lugar as teorias mais modernas no campo da pedagogia foram aceitas tão servil e indiscriminadamente. Desse modo, a crise na educação americana, de um lado, anuncia a bancarrota da educação progressiva, e de outro, apresenta um problema imensamente difícil por ter surgido sob as condições de uma sociedade de massas em resposta às suas exigências. A esse respeito, devemos ter em mente um outro fator mais geral, que, é certo, não provocou a crise, mas que a agravou em notável intensidade, e que é o papel singular que o conceito de igualdade desempenha e sempre desempenhou na vida americana. Há nisso muito mais que a igualdade
perante a lei, mais também que o nivelamento das distinções de classe, e mais ainda que o expresso na frase igualdade de oportunidades, embora esta tenha uma maior importância em nosso contexto do que no modo de ver americano, o direito à educação é um dos inalienáveis direitos cívicos. Este último foi decisivo para a estrutura do sistema de escolas públicas, porquanto escolas secundárias, no sentido europeu, constituem exceções. Como a frequência escolar obrigatória se estende à idade de 16 anos, toda criança deve chegar ao colégio, e o colégio é, portanto, basicamente, uma espécie de continuação da escola primária. Em consequência dessa ausência de uma escola secundária, a preparação para o curso superior tem que ser proporcionada pelos próprios cursos superiores, cujos currículos padecem, por isso, de uma sobrecarga crônica, a qual afeta, por sua vez, a qualidade do trabalho ali realizado. Poder-se-ia, talvez, pensar, à primeira vista, que essa anomalia pertence à própria natureza de uma sociedade de massas na qual a educação não é mais um privilégio das classes abastadas. Uma vista de olhos na Inglaterra, onde, como todos sabem, a educação secundária também foi posta à disposição em anos recentes de todas as classes da população, mostrará que não é isso que ocorre. Lá, ao fim da escola primária, tendo os estudantes a idade de 11 anos, institui-se o temível exame que elimina quase 10% dos escolares qualificados para a instrução superior. O rigor dessa seleção não foi aceito, mesmo na Inglaterra, sem protestos. Na América, ele simplesmente teria sido impossível. O que é intentado na Inglaterra é a meritocracia, que é obviamente, mais uma vez, o estabelecimento de uma oligarquia, desta vez não de riqueza ou de nascimento, mas de talento. Mas isso significa, mesmo que o povo inglês não esteja inteiramente esclarecido a respeito, que, mesmo sob um governo socialista, o país continuará a ser governado como o tem sido desde tempos imemoriais, isto é, nem como monarquia, nem como democracia, porém como oligarquia ou aristocracia, a última, caso se admita o ponto de vista de que os mais dotados são também os melhores, o que não é, de modo algum, uma certeza. Na América, uma divisão quase física dessa espécie entre crianças muito dotadas e pouco dotadas seria considerada intolerável. A meritocracia contradiz, tanto quanto qualquer outra oligarquia, o princípio da igualdade, que rege uma democracia igualitária. Assim, o que torna a crise educacional na América tão particularmente aguda e o temperamento político do país, que espontaneamente peleja para igualar ou apagar tanto quanto possível as diferenças entre jovens e velhos, entre dotados e pouco dotados, entre crianças e adultos, e, particularmente, entre alunos e professores. É óbvio que um nivelamento desse tipo só pode ser efetivamente consumado às custas da autoridade do mestre ou às expensas daquele que é mais dotado dentre os estudantes. Entretanto, é igualmente óbvio, pelo menos a qualquer pessoa que tenha tido algum contato com o sistema educacional americano, que essa dificuldade, enraizada na atitude política do país, possui também grandes vantagens, não apenas de tipo humano, mas também educacionalmente falando. Em todo caso, esses fatores gerais não podem explicar a crise em que nos encontramos presentemente e tampouco justificam as medidas que a precipitaram. Início da segunda parte do texto. Essas desastrosas medidas
podem ser remontadas esquematicamente a três pressupostos básicos, todos mais do que familiares. O primeiro é o de que existe um mundo da criança e uma sociedade formada entre crianças, autônomas, e que se deve, na medida do possível, permitir que elas se governem. Os adultos aí estão apenas para auxiliar esse governo. A autoridade que diz às crianças individualmente o que fazer e o que não fazer repousa no próprio grupo de crianças. E isso, entre outras consequências, gera uma situação em que o adulto se acha impotente ante a criança individual e sem contato com ela. Ele apenas pode dizer-lhe que faça aquilo que lhe agrada e depois evitar que o pior aconteça. As relações reais e normais entre crianças e adultos, emergente do fato de que pessoas de todas as idades se encontram sempre simultaneamente reunidas no mundo, são assim suspensas. E é assim, da essência desse primeiro pressuposto básico, levar em conta somente o grupo e não a criança individual. Quanto à criança no grupo, sua situação, naturalmente, é bem pior que antes. A autoridade de um grupo, mesmo que este seja um grupo de crianças, é sempre consideravelmente mais forte e tirânica do que a mais severa autoridade de um indivíduo isolado. Se ao olharmos do ponto de vista da criança individual, as chances desta de se rebelar ou fazer qualquer coisa por conta própria são praticamente nulas. Ela não se encontra mais em uma luta bem desigual com uma pessoa que que é verdade, tem absoluta superioridade sobre ela, mas no combate a quem pode, no entanto, contar com a solidariedade das demais crianças, isto é, de sua própria classe. Em vez disso, encontra-se na posição, por definição irremediável, de uma minoria, de um em confronto com a absoluta maioria dos outros. Poucas pessoas adultas são capazes de suportar uma situação dessas, mesmo quando ela não é sustentada por meio de compulsões externas. As crianças são pura e simplesmente incapazes de fazê-lo. Assim, ao emancipar-se da autoridade dos adultos, a criança não foi libertada, e sim sujeita a uma autoridade muito mais terrível e verdadeiramente tirânica, que é a tirania da maioria. Em todo caso, o resultado foi serem as crianças, por assim dizer, banidas do mundo dos adultos. São elas ou jogadas a si mesmas ou entregues à tirania de seu próprio grupo, contra o qual, por sua superioridade numérica, elas não podem se rebelar, contra o qual, por serem crianças, não podem argumentar, e do qual não podem escapar para nenhum outro mundo, por lhes ter sido barrado o mundo dos adultos. A reação das crianças a essa pressão tende a ser ou o conformismo ou a delinquência juvenil, e frequentemente é uma mistura de ambos. O segundo pressuposto básico que veio à tona na presente crise tem a ver com o ensino. Sob a influência da psicologia moderna e dos princípios do pragmatismo, a pedagogia transformou-se em uma ciência do ensino em geral, a ponto de se emancipar inteiramente da matéria efetiva a ser ensinada. Um professor, pensava-se, é um homem que pode simplesmente ensinar qualquer coisa. Sua formação é no ensino, e não no domínio de qualquer assunto particular. Essa atitude, como logo veremos, está naturalmente intimamente ligada a um pressuposto básico acerca da aprendizagem. Além disso, ela resultou nas últimas décadas em um negligenciamento extremamente grave da formação dos professores em suas próprias matérias, particularmente nos colégios públicos.
Como o professor não precisa conhecer sua própria matéria, não raro acontece encontrar-se apenas um passo à frente de sua classe em conhecimento. Isso quer dizer, por sua vez, que não apenas os estudantes são efetivamente abandonados a seus próprios recursos, mas também que a fonte mais legítima da autoridade do professor, como a pessoa que, seja dada a isso a forma que se queira, sabe mais e pode fazer mais que nós mesmos, não é mais eficaz. Dessa forma, o professor não autoritário, que gostaria de se abster de todos os métodos de compulsão por ser capaz de confiar apenas em sua própria autoridade, não pode mais existir. Contudo, o pernicioso papel que representam na crise atual a pedagogia e as escolas de professores só se tornou possível devido a uma teoria moderna acerca da aprendizagem. Era muito simplesmente a aplicação do terceiro pressuposto básico em nosso contexto, um pressuposto que o mundo moderno defendeu durante séculos e que encontrou expressão conceitual sistemática no pragmatismo. Esse pressuposto básico é de que só é possível conhecer e compreender aquilo que nós mesmos fizemos, e sua aplicação à educação é tão primária quanto óbvia. Consiste em substituir, na medida do possível, o aprendizado pelo fazer. O motivo por que não foi atribuída nenhuma importância ao domínio que tenha o professor de sua matéria foi o desejo de levá-lo ao exercício contínuo da atividade de aprendizagem, de tal modo que ele não transmitisse, como se dizia, conhecimento petrificado, mas ao invés disso, demonstrasse constantemente como o saber é produzido. A intenção consciente não era de ensinar conhecimentos, mas sim de inculcar uma habilidade. O resultado foi uma espécie de transformação de instituições de ensino em instituições vocacionais, que tiveram tanto êxito em ensinar a dirigir um automóvel ou a utilizar uma máquina de escrever, ou, o que é mais importante para a arte de viver, como ter êxito com outras pessoas e ser popular, quanto foram incapazes de fazer com que a criança adquirisse os pré-requisitos normais de um currículo padrão. Entretanto, essa descrição é falha, não apenas por exagerar, obviamente, com o fito de aclarar um argumento, como por não levar em conta como, nesse processo, se atribuiu importância toda especial à diluição, levada tão longe quanto possível, da distinção entre brinquedo e trabalho, em favor do primeiro. O brincar era visto como o modo mais vívido e apropriado de comportamento da criança no mundo, por ser a única forma de atividade que brota espontaneamente de sua existência enquanto criança. Somente o que pode ser aprendido mediante o brinquedo faz justiça a essa vivacidade. A atividade característica da criança, pensava-se, está no brinquedo. A aprendizagem no sentido antigo, forçando a criança a uma atitude de passividade, obrigava a abrir mão de sua própria iniciativa lúdica. A íntima conexão entre essas duas coisas, a substituição da aprendizagem pelo fazer e do trabalho pelo brincar, pode ser ilustrada diretamente pelo ensino de línguas. A criança deve aprender falando, isto é, fazendo, e não pelo estudo da gramática e da sintaxe. Em outras palavras, deve aprender uma língua estranha da mesma maneira como, quando criancinha, aprendeu sua própria língua, como que ao brincar, e na continuidade ininterrupta da mera existência. Sem mencionar a questão de saber se isso é possível ou não, é possível, em escala limitada, somente quando se pode manter a criança o dia todo no ambiente de língua estrangeira. É perfeitamente claro que esse processo tenta conscientemente manter a criança mais velha o mais possível ao nível da primeira infância. Aquilo que, por excelência, deveria preparar a criança para o mundo dos adultos,
o hábito gradualmente adquirido de trabalhar e de não brincar é extinto em favor da autonomia do mundo da infância. Seja qual for a conexão entre fazer e aprender, e qualquer que seja a validez da fórmula pragmática, sua aplicação à educação, ou seja, ao modo de aprendizagem da criança, tende a tornar absoluto o mundo da infância exatamente da maneira como observamos no caso do primeiro pressuposto básico. Também aqui, sob o pretexto de respeitar a independência da criança, ela é excluída do mundo dos adultos e mantida artificialmente no seu próprio mundo, na medida em que este pode ser chamado de um mundo. Essa retenção da criança é artificial, porque extingue o relacionamento natural entre adultos e crianças, o qual, entre outras coisas, consiste do ensino e da aprendizagem, e porque oculta ao mesmo tempo o fato de que a criança era um ser humano em desenvolvimento, de que a infância é uma etapa temporária, uma preparação para a condição adulta. A atual crise na América resulta do reconhecimento do caráter destrutivo desses pressupostos básicos e de uma desesperada tentativa de reformar todo o sistema educacional, ou seja, de transformá-lo inteiramente. Ao fazê-lo, o que se está procurando de fato, exceto quanto aos planos de uma imensa ampliação das facilidades de educação nas ciências físicas e em tecnologia, não é mais que uma restauração. O ensino será conduzido de novo com autoridade. O brinquedo deverá ser interrompido durante as horas de aula e o trabalho sério retomado. A ênfase será deslocada das habilidades extracurriculares para os conhecimentos prescritos no currículo. Fala-se mesmo, por fim, de transformar os atuais currículos dos professores de modo que eles mesmos tenham de aprender algo antes de se converterem em negligentes para com as crianças. Essas reformas propostas, que estão ainda em discussão e são de interesse puramente norte-americano, não precisam nos ocupar aqui. Não discutirei tampouco a questão mais técnica, embora talvez a longo prazo ainda mais importante, de como é possível reformular os currículos de escolas secundárias e elementares de todos os países de modo a prepará-las para as exigências inteiramente novas do mundo de hoje. O que importa para nossa argumentação é uma dupla questão: quais foram os aspectos do mundo moderno e de sua crise que efetivamente se revelaram na crise educacional? Isto é, quais são os motivos reais para que, durante décadas, se pudessem dizer e fazer coisas em contradição tão flagrante com o bom senso? Em segundo lugar, o que podemos aprender dessa crise acerca da essência da educação? Não no sentido de que sempre se pode aprender dos erros o que não se deve fazer, mas sim refletindo sobre o papel que a educação desempenha em toda a civilização, ou seja, sobre a obrigação que a existência de crianças impõe a toda a sociedade humana. Começaremos com a segunda questão. Início da terceira parte do texto. Uma crise na educação, em qualquer ocasião originaria séria preocupação, mesmo se não refletisse, como ocorre no presente caso, uma crise e uma instabilidade mais gerais na sociedade moderna. A educação está entre as atividades mais elementares e necessárias da sociedade humana, que jamais permanece tal qual é, porém se renova continuamente através do nascimento, da vinda de novos seres humanos. Esses recém-chegados, além disso, não se acham acabados, mas em um estado de vir a ser. Assim, a criança, objeto da educação, possui para o educador um duplo aspecto. É nova em um mundo que lhe é estranho e se encontra em processo de formação. É um novo ser humano e é um ser humano em formação. Esse duplo aspecto não é de maneira alguma evidente por si mesmo.
e não se aplica às formas de vida animais. Corresponde a um duplo relacionamento: o relacionamento com o mundo, de um lado, e com a vida, de outro. A criança partilha o estado de vir a ser com todas as coisas vivas. Com respeito à vida e seu desenvolvimento, a criança é um ser humano em processo de formação, do mesmo modo que um gatinho é um gato em processo de formação. Mas a criança só é nova em relação ao mundo que existia antes dela, que continuará após a sua morte e no qual transcorrerá a sua vida. Se a criança não fosse um recém-chegado nesse mundo humano, porém simplesmente uma criatura viva ainda não concluída, a educação seria apenas uma função da vida e não teria que consistir em nada além da preocupação para com a preservação da vida e do treinamento e na prática do viver que todos os animais assumem em relação a seus filhos. Os pais humanos, contudo, não apenas trouxeram seus filhos à vida mediante a concepção e o nascimento, mas simultaneamente os introduziram em um mundo. Eles assumem na educação a responsabilidade, ao mesmo tempo, pela vida e desenvolvimento da criança e pela continuidade do mundo. Essas duas responsabilidades de modo algum coincidem. Com efeito, podem entrar em mútuo conflito. A responsabilidade pelo desenvolvimento da criança volta-se, em certo sentido, contra o mundo. A criança requer cuidado e proteção especiais para que nada de destrutivo lhe aconteça de parte do mundo. Porém, também o mundo necessita de proteção, para que não seja derrubado e destruído pelo assédio do novo que rompe sobre ele a cada nova geração. Por precisar ser protegida do mundo, o lugar tradicional da criança é a família, cujos membros adultos diariamente retornam do mundo exterior e se recolhem à segurança da vida privada entre quatro paredes. Essas quatro paredes, entre as quais a vida familiar privada das pessoas é vivida, constituem um escudo contra o mundo e, sobretudo, contra o aspecto público do mundo. Elas encerram um lugar seguro, sem o que nenhuma coisa viva pode medrar. Isso é verdade não somente para a vida da infância, mas para a vida humana em geral. Toda vez que esta é permanentemente exposta ao mundo sem a proteção da intimidade e da segurança, sua qualidade vital é destruída. No mundo público, comum a todos, as pessoas são levadas em conta, e assim também o trabalho, isto é, o trabalho de nossas mãos com que cada pessoa contribui para com o mundo comum. Porém, a vida, qua vida, não interessa aí. O mundo não lhe pode dar atenção, e ela deve ser oculta e protegida do mundo. Tudo que vive, e não apenas a vida vegetativa, emerge das trevas. E por mais forte que seja a sua tendência natural a orientar-se para a luz, mesmo assim precisa da segurança da escuridão para poder crescer. Esse, com efeito, pode ser o motivo porque, com tanta frequência, crianças de pais famosos não dão em boa coisa. A fama penetra as quatro paredes e invade seu espaço privado, trazendo consigo, sobretudo nas condições de hoje, o clarão implacável do mundo público, inundando tudo nas vidas privadas dos implicados, de tal maneira que as crianças não têm mais um lugar seguro onde crescer. Ocorre, porém, exatamente a mesma destruição do espaço vivo real toda vez que se tenta fazer das próprias crianças uma espécie de mundo. Entre esses grupos de iguais, surge então uma espécie de vida pública, e sem levar absolutamente em conta o fato de que esta não é uma vida pública real e de que toda empresa é de certa forma uma fraude, permanece o fato de que as crianças, isto é, seres humanos em processo de formação, porém ainda não acabados, são assim forçadas a se expor à luz da existência pública. Parece óbvio que a educação moderna, na medida em que procura estabelecer um mundo de crianças, destrói as condições necessárias ao desenvolvimento e crescimento vitais. Contudo, choca-nos
como algo realmente estranho que tal dano ao desenvolvimento da criança seja o resultado da educação moderna, pois esta sustentava que seu único propósito era servir a criança, rebelando-se contra os métodos passados por não levarem suficientemente em consideração a natureza íntima da criança e suas necessidades. O século da criança, como podemos lembrar, iria emancipar a criança e liberá-la dos padrões originários de um mundo adulto. Como pôde, então, acontecer que as mais elementares condições de vida necessárias ao crescimento e desenvolvimento da criança fossem desprezadas ou simplesmente ignoradas? Como pôde acontecer que se expusesse à criança aquilo que, mais que qualquer outra coisa, caracterizava o mundo adulto, o seu aspecto público, logo após se ter chegado à conclusão de que o erro em toda a educação passada fora ver a criança como não sendo mais que um adulto em tamanho reduzido? O motivo desse estranho estado de coisas nada tem a ver diretamente com a educação. Deve antes ser procurado nos juízos e preconceitos acerca da natureza da vida privada e do mundo público e sua relação mútua, característicos da sociedade moderna desde o início dos tempos modernos e que os educadores, ao começarem relativamente tarde a modernizar a educação, aceitaram como postulados evidentes por si mesmos, sem consciência das consequências que deveriam acarretar necessariamente para a vida da criança. É uma peculiaridade de nossa sociedade, de modo algum uma coisa necessária, considerar a vida, isto é, a vida terrena dos indivíduos e da família, como o bem supremo. Por esse motivo, em contraste com todos os séculos anteriores, ela emancipou essa vida e todas as atividades envolvidas em sua preservação e enriquecimento do ocultamento da privatividade, expondo-a à luz do mundo público. É esse o sentido real da emancipação dos trabalhadores e das mulheres, não como pessoas, sem dúvida, mas na medida em que preenchem uma função necessária no processo vital da sociedade. Os últimos a serem afetados por esse processo de emancipação foram as crianças, e aquilo mesmo que significara uma verdadeira liberação para os trabalhadores e mulheres, pois eles não eram somente trabalhadores e mulheres, mas também pessoas, tendo, portanto, direito ao mundo público, isto é, a verem e serem vistos, a falar e serem ouvidos. Constituiu abandono e traição no caso das crianças, que ainda estão no estágio em que o simples fato da vida e do crescimento prepondera sobre o fator personalidade. Quanto mais completamente a sociedade moderna rejeita a distinção entre aquilo que é particular e aquilo que é público, entre o que somente pode vicejar encobertamente e aquilo que precisa ser exibido a todos à plena luz do mundo público, ou seja, quanto mais ela introduz entre o público e o privado uma esfera social na qual o privado é transformado em público e vice-versa, mais difíceis torna as coisas para suas crianças, que pedem, por natureza, a segurança do ocultamento para que não haja distúrbios em seu amadurecimento. Por mais graves que possam ser essas violações das condições para o crescimento vital, é certo que elas não foram de todo intencionais. O objetivo central de todos os esforços da educação moderna foi o bem-estar da criança. Fato esse que, evidentemente, não se torna menos verdadeiro caso os esforços feitos nem sempre tenham logrado êxito em promover o bem-estar da maneira esperada. A situação é inteiramente diversa na esfera das tarefas educacionais não mais dirigidas para a criança, porém a pessoa jovem, ao recém-chegado e forasteiro, nascido em um mundo já existente e que não conhece. Tais tarefas são basicamente, mas não exclusivamente, responsabilidade das escolas. Competem à sua alçada o ensino e a aprendizagem, e o fracasso neste campo é o problema mais urgente da América atualmente. O que jaz na base disso?
Normalmente, a criança é introduzida ao mundo pela primeira vez através da escola. No entanto, a escola não é de modo algum o mundo e não deve fingir sê-lo. Ela é, em vez disso, a instituição que interpomos entre o domínio privado do lar e o mundo com o fito de fazer com que seja possível a transição, de alguma forma, da família para o mundo. Aqui, o comparecimento não é exigido pela família, e sim pelo Estado, isto é, o mundo público. E assim, em relação à criança, a escola representa, em certo sentido, o mundo, embora não seja ainda o mundo de fato. Nessa etapa da educação, sem dúvida, os adultos assumem mais uma vez uma responsabilidade pela criança. Só que agora, essa não é tanto a responsabilidade pelo bem-estar vital de uma coisa em crescimento, como por aquilo que geralmente denominamos de livre desenvolvimento de qualidades e talentos pessoais. Isto, do ponto de vista geral e essencial, é a singularidade que distingue cada ser humano de todos os demais, a qualidade em virtude da qual ele não é apenas um forasteiro no mundo, mas alguma coisa que jamais esteve aí antes. Na medida em que a criança não tem familiaridade com o mundo, deve-se introduzi-la aos poucos a ele. Na medida em que ela é nova, deve-se cuidar para que essa coisa nova chegue à fruição em relação ao mundo como ele é. Em todo caso, todavia, o educador está aqui em relação ao jovem como representante de um mundo pelo qual deve assumir a responsabilidade. Embora não o tenha feito, e ainda que secreta ou abertamente possa querer que ele fosse diferente do que é. Essa responsabilidade não é imposta arbitrariamente aos educadores. Ela está implícita no fato de que os jovens são introduzidos por adultos em um mundo em contínua mudança. Qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação. Na educação, essa responsabilidade pelo mundo assume a forma de autoridade. A autoridade do educador e as qualificações do professor não são a mesma coisa. Embora certa qualificação seja indispensável para a autoridade, a qualificação, por maior que seja, nunca engendra por si só autoridade. A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros acerca deste. Porém, sua autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo. Face à criança, é como se ele fosse um representante de todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança: Isso é o nosso mundo. Pois bem, sabemos todos como as coisas andam hoje em dia com respeito à autoridade. Qualquer que seja a nossa atitude pessoal face a este problema, é óbvio que, na vida pública e política, a autoridade ou não representa mais nada, pois a violência e o terror exercido pelos países totalitários evidentemente nada tem a ver com autoridade, ou, no máximo, desempenha um papel altamente contestado. Isso, contudo, simplesmente significa, em essência, que as pessoas não querem mais exigir ou confiar a ninguém o ato de assumir a responsabilidade por tudo mais, pois sempre que a autoridade legítima existiu, ela esteve associada com a responsabilidade pelo curso das coisas no mundo. Ao removermos a autoridade da vida política e pública, pode ser que isso signifique que, de agora em diante, se exija de todos uma igual responsabilidade pelo rumo do mundo. Mas isso pode também significar que as exigências do mundo e seus reclamos de ordem estejam sendo consciente ou inconscientemente repudiados.
Toda e qualquer responsabilidade pelo mundo está sendo rejeitada, seja a responsabilidade de dar ordens, seja a de obedecê-las. Não resta dúvida de que, na perda moderna da autoridade, ambas as intenções desempenham um papel e têm muitas vezes simultânea e inextricavelmente trabalhados juntas. Na educação, ao contrário, não pode haver tal ambiguidade face à perda odierna de autoridade. As crianças não podem derrubar a autoridade educacional, como se estivessem sob a opressão de uma maioria adulta. Embora mesmo esse absurdo tratamento das crianças como uma minoria oprimida, carente de libertação, tenha sido efetivamente submetido à prova na prática educacional moderna. A autoridade foi recusada pelos adultos. E isso somente pode significar uma coisa: que os adultos se recusam a assumir a responsabilidade pelo mundo ao qual trouxeram as crianças. Evidentemente, há uma conexão entre a perda de autoridade na vida pública e política e nos âmbitos privados e pré-políticos da família e da escola. Quanto mais radical se torna a desconfiança face à autoridade na esfera pública, mais aumenta, naturalmente, a probabilidade de que a esfera privada não permaneça incólume. Há o fato adicional, muito provavelmente decisivo, de que há tempos imemoriais nos acostumamos, em nossa tradição de pensamento político, a considerar a autoridade dos pais sobre os filhos e de professores sobre alunos como o modelo por cujo intermédio se compreendia a autoridade política. É justamente tal modelo, que pode ser encontrado já em Platão e Aristóteles, que confere tão extraordinária ambiguidade ao conceito de autoridade em política. Ele se baseia, sobretudo, em uma superioridade absoluta que jamais poderia existir entre adultos e que, do ponto de vista da dignidade humana, não deve nunca existir. Em segundo lugar, ao seguir o modelo da criação dos filhos, baseia-se em uma superioridade puramente temporária, tornando-se, pois, autocontraditório quando aplicado a relações que por natureza não são temporárias, como as relações entre governantes e governados. Decorre da natureza do problema, isto é, da natureza da atual crise de autoridade e da natureza de nosso pensamento político tradicional, que a perda de autoridade iniciada na esfera política deva terminar na esfera privada. Obviamente, não é acidental que o lugar em que a autoridade política foi solapada pela primeira vez, isto é, a América, seja onde a crise moderna da educação se faça sentir com maior intensidade. A perda geral de autoridade, de fato, não poderia encontrar expressão mais radical do que sua intrusão na esfera pré-política, em que a autoridade parecia ser ditada pela própria natureza e independer de todas as mudanças históricas e condições políticas. O homem moderno, por outro lado, não poderia encontrar nenhuma expressão mais clara para sua insatisfação com o mundo, para seu desgosto com o estado de coisas, que sua recusa a assumir, em relação às crianças, a responsabilidade por tudo isso. É como se os pais dissessem todos os dias: nesse mundo, mesmo nós não estamos muito a salvo em casa. Como se movimentar nele, o que saber, quais habilidades dominar, tudo isso são mistérios para nós. Vocês devem tentar entender isso do jeito que puderem, e em todo caso, vocês não têm o direito de exigir satisfações. Somos inocentes, lavamos as nossas mãos por vocês. Essa atitude, é claro, nada tem a ver com o desejo revolucionário de uma nova ordem no mundo, novus ordo seclorum, desculpa, que outrora animou a América. Mais que isso, é um sintoma daquele moderno estranhamento do mundo visível em toda parte, mas que se apresenta em forma particularmente radical e desesperada
sob as condições de uma sociedade de massa. É verdade que as experiências pedagógicas modernas têm assumido, e não só na América, poses muito revolucionárias, o que ampliou até certo ponto a dificuldade de identificar a situação com clareza, provocando certo grau de confusão na discussão do problema. Em contradição com todos esses comportamentos, continua existindo o fato inquestionável de que, durante o período em que a América foi realmente animada por este espírito revolucionário, ela jamais sonhou iniciar a nova ordem pela educação, permanecendo, ao contrário, conservadora em matéria educacional. A fim de evitar mal-entendidos, parece-me que o conservadorismo, no sentido de conservação, faz parte da essência da atividade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar e proteger alguma coisa. A criança contra o mundo contra a criança, o novo contra o velho contra o novo. Mesmo a responsabilidade ampla pelo mundo, que é assumida, implica, é claro, uma atitude conservadora. Mas isso permanece válido apenas no âmbito da educação, ou melhor, nas relações entre adultos e crianças, e não no âmbito da política, onde agimos em meio a adultos e com iguais. Tal atitude conservadora, em política, aceitando o mundo como ele é, procurando somente preservar o status quo, não pode senão levar à destruição, visto que o mundo, tanto no todo como em parte, é irrevogavelmente fadado à ruína pelo tempo, a menos que existam seres humanos determinados a intervir, a alterar, a criar aquilo que é novo. As palavras de Hamlet. Time is out of joint, né? O cursed spite that ever I was born to set it right. O tempo está fora dos eixos. O ódio maldito ter nascido para colocá-lo em ordem. Ó ódio maldito, desculpa. São mais ou menos verídicas para cada nova geração, embora tenham adquirido, talvez desde o início de nosso século, uma validez mais persuasiva do que antes. Basicamente, estamos sempre educando para o mundo que ou já está fora dos eixos ou para aí caminha, pois é essa a situação humana básica, em que o mundo é criado por mãos mortais e serve de lar aos mortais durante tempo limitado. O mundo, visto que feito por mortais, se desgasta, e dado que seus habitantes mudam continuamente, corre o risco de tornar-se mortal como eles. Para preservar o mundo contra a mortalidade de seus criadores e habitantes, ele deve ser continuamente posto em ordem. O problema é simplesmente educar de tal modo que um pôr em ordem continue sendo efetivamente possível, ainda que não possa nunca, é claro, ser assegurado. Nossa esperança está pendente sempre do novo que cada geração aporta, precisamente por basearmos nossa esperança apenas nisso. Porém, é que tudo destruímos se tentarmos controlar os novos de tal modo que nós, os velhos, possamos ditar sua aparência futura. Exatamente em benefício daquilo que é novo e revolucionário em cada criança, é que a educação precisa ser conservadora. Ela deve preservar essa novidade e introduzi-la como algo novo em um mundo velho, que, por mais revolucionário que possa ser em suas ações, é sempre, do ponto de vista da geração seguinte, obsoleto e rente à destruição. Parte 4 do texto. A verdadeira dificuldade na educação moderna está no fato de que, a despeito de toda a conversa da moda acerca de um novo conservadorismo, até mesmo aquele mínimo de conservação, de atitude conservadora sem o qual a educação simplesmente não é possível, se torna, em nossos dias, extraordinariamente difícil de atingir.
Há sólidas razões para isso. A crise da autoridade na educação guarda a mais estreita conexão com a crise da tradição, ou seja, com a crise de nossa atitude face ao âmbito do passado. É sobremodo difícil para o educador arcar com esse aspecto da crise moderna, pois é de seu ofício servir como mediador entre o velho e o novo, de tal modo que sua própria profissão lhe exige um respeito extraordinário pelo passado. Durante muitos séculos, isto é, por todo o período da civilização romano-cristã, não foi necessário tomar consciência dessa qualidade particular de si próprio, pois a reverência ante o passado era parte essencial da mentalidade romana. E isso não foi modificado ou extinto pelo cristianismo, mas apenas deslocado sobre fundamentos diferentes. Era da essência da atitude romana, embora de maneira alguma isso fosse verdadeiro para qualquer civilização, ou mesmo para a tradição ocidental como um todo, considerar o passado, qua passado, como um modelo, os antepassados, em cada instância, como exemplos de conduta para seus descendentes. Crer que toda a grandeza jaz no que foi, e, portanto, que a mais excelente qualidade humana é a idade provecta, que o homem envelhecido, visto ser já quase um antepassado, pode servir de modelo para os vivos. Tudo isso se põe em contradição não só com o nosso mundo e com a época moderna, da Renascença em diante, como, por exemplo, com a atitude grega diante da vida. Quando Goethe disse que envelhecer é, abre aspas, o gradativo retirar-se do mundo das aparências, fecha aspas, sua observação era feita no espírito dos gregos, para os quais ser e aparência coincidiam. A atitude romana teria sido que, justamente ao envelhecer e ao desaparecer gradativamente da comunidade dos mortais, o homem atinge sua forma mais característica de existência, ainda que, em relação ao mundo das aparências, esteja em vias de desaparecer. Isto porque somente agora ele se pode acercar da existência na qual ele será uma autoridade para os outros. Contra o pano de fundo inabalado de uma tradição dessa natureza, na qual a educação possui uma função política, e esse caso era único, é de fato relativamente fácil fazer direito às coisas em matéria de educação, sem sequer fazer uma pausa para apreciar o que se está fazendo. Tão completo é o acordo entre o ethos específico do princípio pedagógico e as convicções éticas e morais básicas da sociedade como um todo. Nas palavras de Políbio, educar era simplesmente, abre aspas, fazer-vos ver que sois inteiramente dignos de vossos antepassados, fecha aspas. E nesse mister, o educador podia ser um companheiro de luta, um companheiro de trabalho, por ter também, embora em nível diverso, atravessado a vida com os olhos grudados no passado. Companheirismo e autoridade não eram, nesse caso, senão dois aspectos da mesma substância, e a autoridade do mestre arraigava-se firmemente na autoridade inclusiva do passado enquanto tal. Hoje em dia, porém, não nos encontramos mais em tal posição. Não faz muito sentido agirmos como se a situação fosse a mesma, como se apenas nos houvéssemos como que extraviado do caminho certo, sendo livres para, a qualquer momento, reencontrar o rumo. Isso quer dizer que não se pode, onde quer que a crise haja ocorrido no mundo moderno, ir simplesmente em frente e tampouco simplesmente voltar para trás. Tal retrocesso nunca nos levará a parte alguma, exceto a mesma situação da qual a crise acabou de surgir. O retorno não passaria de uma repetição da execução, embora talvez em forma diferente, visto não haver limites às possibilidades de noções absurdas e caprichosas
que são ataviadas como a última palavra em ciência. Por outro lado, a mera e irrefletida perseverança, seja pressionando para frente a crise, seja aderindo à rotina que acredita bonachonamente que a crise não engolfará a sua esfera particular de vida, só pode, visto que se rende ao curso do tempo, conduzir à ruína. Para ser mais precisa, ela só pode aumentar o estranhamento do mundo pelo qual já somos ameaçados de todos os flancos. Ao considerar os princípios da educação, temos de levar em conta esse processo de estranhamento do mundo. Podemos até admitir que nos defrontamos aqui, presumivelmente, com um processo automático, sob a única condição de não esquecermos que está ao alcance do poder do pensamento e da ação humana interromper e deter tais processos. O problema da educação no mundo moderno está no fato de, por sua natureza, não poder esta abrir mão nem da autoridade, nem da tradição, e ser obrigada, apesar disso, a caminhar em um mundo que não é estruturado nem pela autoridade, nem tampouco mantido coeso pela tradição. Isso significa, entretanto, que não apenas professores e educadores, porém todos nós, na medida em que vivemos em um mundo junto a nossas crianças e aos jovens, devemos ter em relação a eles uma atitude radicalmente diversa da que guardamos um para com o outro. Cumpre divorciarmos decisivamente o âmbito da educação dos demais e, acima de tudo, do âmbito da vida pública e política, para aplicar exclusivamente a ele um conceito de autoridade e uma atitude face ao passado que lhes são apropriados, mas não possuem validade geral, não devendo reclamar uma aplicação generalizada no mundo dos adultos. Na prática, a primeira consequência disso seria uma compreensão bem clara de que a função da escola é ensinar as crianças como o mundo é, e não instruí-las na arte de viver. Dado que o mundo é velho, sempre mais que elas mesmas, a aprendizagem volta-se inevitavelmente para o passado, não importa o quanto a vida seja transcorrida no presente. Em segundo lugar, a linha traçada entre crianças e adultos deveria significar que não se pode nem educar adultos, nem tratar crianças como se elas fossem maduras. Jamais se deveria permitir, porém, que tal linha se tornasse uma muralha a separar as crianças da comunidade adulta, como se não vivessem elas no mesmo mundo e como se a infância fosse um estado humano autônomo, capaz de viver por suas próprias leis. É impossível determinar, mediante uma regra geral, onde a linha limítrofe entre a infância e a condição adulta recai em cada caso. Ela muda frequentemente com respeito à idade de país para país, de uma civilização para outra e também de indivíduo para indivíduo. A educação, contudo, ao contrário da aprendizagem, precisa ter um final previsível. Em nossa civilização, esse final coincide provavelmente com o diploma colegial, não com a conclusão do curso secundário, pois o treinamento profissional nas universidades ou cursos técnicos, embora sempre tenha algo a ver com a educação, é, não obstante, em si mesmo uma espécie de especialização. Ele não visa mais a introduzir o jovem no mundo como um todo, mas sim em um segmento limitado e particular dele. Não se pode educar sem ao mesmo tempo ensinar. Uma educação sem aprendizagem é vazia e, portanto, degenera com muita facilidade em retórica moral e emocional. É muito fácil, porém, ensinar sem educar, e pode-se aprender durante o dia todo sem, por isso, ser educado. Tudo isso são detalhes particulares, contudo, que na verdade devem ser entregues aos especialistas e pedagogos. O que nos diz respeito, e que não podemos, portanto, delegar à ciência específica da pedagogia, é a relação entre adultos e crianças em geral, ou, para colocá-lo em termos ainda mais gerais e exatos, nossa atitude face ao fato da natalidade,
o fato de que todos nós viemos ao mundo ao nascermos e de ser um mundo constantemente renovado mediante o nascimento. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastantes para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência, para a tarefa de renovar um mundo comum. Final aí do texto. Aqui, parar aqui a apresentação. Então, texto aí um pouco mais longo. Parabéns, parabéns, parabéns. E aí, Dagoberto, o que você achou do texto? O mundo, né, na Europa, na América, são muitas coisas, né, muitas explicações sobre em relação ao trabalho, as dificuldades, né, as crianças. São muitas coisas novas sobre esse desenvolvimento, né, esse auxílio. Muito legal. Perfeito. Legal. Então, Ótimo. só para a gente lembrar que a Hannah Arendt, ela é alemã, né? Ela era judia e foi, inclusive, perseguida, né, pelo governo nazista. Ela foi presa, pelo governo nazista, e aí ela teve que migrar para os Estados Unidos, né? Quando ela escreve esse texto, ela já está nos Estados Unidos, né? Fugida do regime nazista, e aí ela está convivendo com esse modelo diferente da América, né, dos Estados Unidos, em comparação com o mundo velho que ela via na Europa, né, que é um mundo mais tradicional, mais antigo, né? E nos Estados Unidos estava acontecendo uma espécie de modificação na área da educação com essas ideias que ela chama de pragmatismo, né? Que são as ideias associadas ao John Dewey, né? Que eu acho que talvez você já. Opa, vou colocar o nominho dele aqui. O John Dewey, que talvez vocês já tenham ouvido falar em outras circunstâncias, né? Ele é muito famoso na área da pedagogia por trabalhar a ideia do lúdico, né? A ideia do mundo da criança, né? Essas ideias baseadas no Rousseau também, né? Que ela menciona aí. Opa, escrevi errado o nome dele. É assim. O Rousseau, né? Que o Rousseau defendia então essa ideia de mundo da criança, do mundo da infância não está relacionada a um adulto em miniatura, mas sim a uma característica específica daquela época, daquele momento, né, da vida da pessoa, e ela está se contrapondo um pouco a essas correntes que estão em voga no momento ali do Rousseau, do Dewey, porque ela acha que é um problema, né, a gente tratar a criança como um adulto, no sentido de dar à criança um autogoverno, um governo próprio, né? De que as crianças teriam ali um mundo da criança e aí elas se autogovernam, né? Que o adulto ele tem que ter uma responsabilidade sobre a criança, porque ele está numa situação de superioridade da criança. O adulto não é igual à criança. Quando a gente educa, né, ensina adultos, a gente está numa situação de igualdade. Mas quando a gente está ensinando crianças, a gente não está numa situação de igualdade, a gente está numa situação de superioridade,
porque temporária, né? Porque a criança ainda não é responsável por si mesma. Acho que dá para a gente pensar num exemplo, por exemplo, assim, a gente achar que a criança tem que escolher por ela mesma, ela tem que ser autônoma, ela tem que viver ali no mundo das crianças. E, por exemplo, a criança escolhe que ela quer comer só batata frita. O adulto vai fazer o quê? Vou deixar a criança comer só batata frita porque é o que ela quer comer, ou o adulto vai perceber a sua responsabilidade de adulto perante a criança e vai dizer que a criança não pode comer só batata frita, ela precisa comer outras coisas, ela precisa se alimentar de outras, fontes mais saudáveis, né, outras coisas, ou ela vai deixar a criança só comer batata frita, porque essa é a vontade da criança, né. Diferentemente, quando eu estou tratando com um adulto e o adulto diz que ele quer comer só batata frita, é responsabilidade dele. Porque ele já sabe, né, ele já viveu no mundo, ele já tem responsabilidade pelas suas próprias escolhas. E aí ele vai assumir as consequências de comer só batata frita. Mas que com uma criança, a gente não pode assumir que a criança pode já escolher, porque ela é ainda, um ser, não emancipado, é um ser que ainda tem dependência, né, do adulto, né, ele não se autogoverna. Então ela vai criticar essa ideia de autogoverno das crianças, porque isso deixaria a criança desprotegida, né. Então ela critica, então, essa ideia. E ela, traz também a ideia que a gente comentou lá dos termos do glossário, né, a questão da natalidade. O que é a questão da natalidade na Hannah Arendt? É a gente lidar com o fato de que na educação a gente sempre vai receber novas gerações, a gente no mundo vai sempre receber pessoas novas, pessoas que entram no mundo que já existe, mas elas são novas para esse mundo. Só que o mundo já existia antes delas e vai continuar existindo depois delas. Então a criança ela entra como um elemento novo que vai modificar esse mundo que já existe. Só que quando a gente pensa em termos de educação, a gente está pensando num mundo que já existe, a gente está mostrando para a criança que chegou aquele mundo antes dela, aquele mundo que já existe. Então a educação ela não poderia ser revolucionária, trazer novidade. A educação ela trabalha com a tradição, ela trabalha com a conservação do mundo e não com a revolução, com a inovação, né. Isso viria a questão da novidade, né, viria em diálogo com o que acontece antes. Então a gente não pode querer que a criança comece tudo novo, porque ela não conhece ainda o velho para poder inovar, né. Ela precisa primeiro conhecer o velho, para daí ela pensar em como mudar, né. Então a gente, para criar uma coisa nova, primeiro a gente precisa conhecer o que é velho, né. Para a gente revolucionar, a gente precisa primeiro conhecer a tradição, para daí a gente pensar: "O que é que eu posso fazer de diferente em relação a essa tradição?". Então a gente não pode simplesmente ignorar a tradição, na hora de educar as crianças. Então por isso que muitas vezes a Hannah Arendt é considerada conservadora em relação à educação, porque ela diz que a educação ela é necessariamente conservadora. Na política não, em outros aspectos da vida não, mas na educação sim, porque a educação ela serve para conservar o mundo, aquele mundo que a gente ama e que a gente tem uma responsabilidade em manter. E aí, a novidade que as próximas gerações representam, ela tem que passar primeiro pelo conhecimento de como o mundo é, para daí ver o que a gente vai conseguir fazer com isso, né. Se as mudanças vão ser feitas, mas para você fazer a mudança, você tem que saber como que o mundo é, para daí ver o que precisa mudar, né. E a criança, ela ainda não sabe o que que é o mundo como ele é. Então a gente primeiro precisa mostrar como ele é,
para depois pensar em mudanças, em revoluções, em em novidades, né. Então essa aqui é a questão de lidar com o que ela chama de natalidade, que é essa novidade constante de crianças que não fazem parte do mundo, que precisam se inserir no mundo que já existe, para só depois criar possibilidades de novidades, possibilidades de invenções novas. Mas primeiro conhecer o que já existe. E por isso que a tarefa do professor seria lidar com o passado e não com a novidade. O professor das crianças, né, não na universidade ela já acha que é diferente, já é uma outra situação em que a gente está lidando com adultos e aí é outra coisa, né. Então ela diferencia muito a educação da criança e a educação do adulto, porque são situações muito diferentes para ela, em termos políticos, né. Então, a questão da autoridade, ela pensa justamente a necessidade da autoridade em relação à criança, porque há uma relação de superioridade do adulto em relação à criança, né, porque ele já tem uma vivência no mundo que a criança ainda não tem. Então essa questão da autoridade não se colocaria entre adultos, mas sim em crianças, né. E aí ela questiona justamente que está se perdendo essa noção de autoridade com essa ideia das crianças terem um mundo próprio e se autogovernarem, e que o adulto se coloca na situação de não ser responsável mais por essa criança e não ter essa autoridade. Então, por exemplo, a criança pode escolher comer só batata frita e o adulto dizer que isso é mais nutritivo, que outra coisa, esse conhecimento não vale nada, essa autoridade não existe, né? Isso não importa. Então, essa mudança, né, na maneira de encarar as coisas, para ela é parte de uma crise que está acontecendo no mundo, que é uma crise em relação ao passado, uma crise de se considerar que o passado não importa mais, que o passado não nos importa, né, crise da no de criar sempre querer sempre a novidade, querer sempre um mundo novo, né, que isso nos Estados Unidos seria a existência ali de um mundo novo a partir dos imigrantes, né, de um mundo que começaria do zero, né, um pouco que um mundo sem passado, né. Então, ela critica essa nova ordem, essa nova mudança, porque ela cria uma crise, em várias áreas, e ela está apontando que essa crise se manifesta na educação dessas formas aí, né, com esses 3 pressupostos que ela colocou, né. Depois na aula a gente vai discutir mais essas questões, né, e os termos que a gente trabalhou, mas para a gente ter uma ideia aí do que ela está trazendo no texto, né. Então na aula a gente vai também entrar numa questão que é importante, que ela apresenta como um dos problemas lá, dos pressupostos, que a pedagogia, ela começa a considerar, mais importante o fazer, né, a passar pela experiência de fazer do que principalmente pelo brincar, do que você fazer um trabalho sério, de você estudar seriamente sem o lúdico, sem a brincadeira, né. E, também, a questão do método, né, que ela questiona ali, que é comum os professores não saberem a matéria que eles estão ensinando, eles só saberem como ensinar. Então, se concentrarem na ideia de como é ensinar, do que fazer para ensinar, e no ensino e na metodologia, e não saberem o que eles estão ensinando. Então, o próprio professor, ele não conhece esse mundo que ele precisa apresentar para o aluno. O que ele está fazendo na hora de apresentar para o aluno é focando no como ele vai mostrar, como ele vai fazer, mas ele não sabe o que fazer, né? Aquela coisa do conteúdo versus o método, né, a maneira, a metodologia. Então essa é uma questão que ela aborda também, que a gente vai mencionar depois na aula. São
várias, né, questões que o texto traz, mas que são discussões aí mais modernas, né, mais voltadas para o século XX, né, que é o século ali que ela está escrevendo, que estão mais relacionadas à educação mais que a gente conhece, né, que ela faz críticas a essa educação da forma como ela estava tomando um formato e que é muito a educação que a gente tem hoje. Então, a crítica dela é também a educação que a gente tem hoje, uns princípios da educação que a gente considera como corretos hoje. Ela coloca alguns pontos para a gente pensar, para a gente refletir se essas coisas são mesmo tão boas, se elas têm problemas, se a gente precisa considerar, né, os problemas que essas questões que a gente às vezes considera como dadas, né, como conceitos, por exemplo, a ludicidade, né, aprender brincando é perfeito, é isso que a gente tem que fazer. Mas qual que é o problema que isso pode trazer, né? Quais são as questões que isso também pode acarretar, né? Não é só benefícios, né? Tem também problemas, e aí a gente pensar sobre esses problemas na, na leitura desse texto, né? Para a gente discutir essas questões. Então, para escrever ali a resenha, colocar então ali uma apresentação, né, da Hannah Arendt, de quem é ela, né, falar, por exemplo, que ela é alemã, que ela é judia, né, que ela está no contexto ali da guerra, né, que ela saiu de um velho mundo para ir para os Estados Unidos, que é um mundo novo, e apresentar um pouco ela, para daí apresentar esse texto com essas ideias que a gente conversou aqui, né, que a gente vai conversar na aula também, e colocar essas palavras do glossário, né, a natalidade, a tradição, a crise, né, essas coisas que a gente colocou ali como palavras para serem buscadas, né, dialogar ali com as ideias do texto e colocar, então, o seu posicionamento, né, como é que você pensa, o que você acha dessas ideias que ela está apresentando, né? Você considera, né, importantes, né, interessantes as ideias ali do John Dewey e do Rousseau? Você concorda com ela em algum aspecto? Você discorda dela? Como é que você pensa nisso, né? O que você acha, né, sobre a educação ser algo sobre o passado, ser algo conservador, se você concorda com isso ou não, né? Ou a questão da autoridade, você acha que a gente está mesmo na crise da autoridade, que precisa da autoridade, né? Você acha, concorda, né, que tem uma diferença entre a educação do adulto e uma educação da criança? Como é que você vê essa questão, né? Selecionar ali alguma coisa que você queira comentar para fazer essa resenha aí do texto da Hannah Arendt, né? Para daí depois a gente fazer o diálogo lá na aula, para fazer daí o outro texto sobre o debate, né? Então são dois textos, né? A resenha e depois o, o texto sobre o debate. Prof, Oi, acabou